Alô, bom dia, meus alunos, oitavo ano, Márcio Macedo, seu professor de matemática. Espero que vocês tenham feito uma boa prova nessa semana que passou. Dando continuidade, vamos lá ao livro 2 de vocês, capítulo 9, pontos notáveis nos triângulos. Então são três os pontos que a gente vai trabalhar essa semana, tá ok? Vamos lá, com calma. O primeiro deles é a mediana. O que é a mediana? A mediana vai ser o segmento que vai unir o vértice, ou seja, um pontinho lá do triângulo, até metade do outro lado, ou seja, o ponto médio oposto a esse vértice que você tem. Então presta atenção, no desenho aqui, nada mais vai ser, eu tenho que pegar um vértice, vou pegar aqui o vértice A aqui, ó, o ponto do vértice A. Esse ponto do vértice A, que aqui se encontra, até o ponto F, tá? Esse cara aqui, ó, essa aqui vai ser a mediana. Mediana, como o próprio nome diz, vai ligar o vértice à metade do lado oposto. Aqui eu tenho B e vai ligar a metade do lado oposto, tá ok? Essa é a seviana desse cara. E esses caras, essas três medianas, vão se encontrar em um ponto. Esse ponto que aí se encontra, tá ok? É chamado de baricentro. Então, baricentro nada mais é do que o encontro das três medianas. E qual é a principal característica do baricentro? Aliás, são duas grandes características. A primeira delas, ele é o ponto de centro de massa, é onde eu consigo equilibrar um triângulo. Se vocês imaginarem agora uma asa delta, aquela que fica voando lá em cima, aqueles caras que ficam ali embaixo ali, eles ficam justamente posicionados no baricentro daquele triângulo da asa delta, que é o ponto de centro de gravidade. É ali que eles ficam, se eu pegar um triângulo de papel, calcular as três medianas, achar aquele ponto e colocar no meu dedo, eu vou conseguir equilibrar todo o triângulo. Para isso serve o baricentro, além de dividir os segmentos na razão de 2:1. Então guardem isso na hora de resolver alguns exercícios, a gente vai precisar, tá? Por exemplo, eu pego aqui, ó, esse vértice S com esse ponto médio T. Quando eu faço esse cara, o baricentro que aqui se encontra vai dividir essa mediana, ou seja, esse segmento, na razão de 2:1. A parte de baixo é uma parte, a parte de cima é duas partes. É como se eu tivesse três partes iguais, x, x e x, ficando duas partes para cima, uma parte para baixo, ok? Ó, duas partes em relação ao vértice, uma parte em relação ao ponto médio. Show? Então, ó, guardem isso, vai precisar, tá? Bissetriz interna é outra seviana. O que é a bissetriz? A bissetriz, ela vai partir do vértice também, só que ela vai dividir o ângulo na metade. Bissetriz nada mais é do que a divisão do ângulo pela metade. A mediana eu vou ligar o vértice ao ponto médio do outro lado. A bissetriz é uma seviana que vai dividir o ângulo que parte do vértice no meio. Então lá se encontra. Então aqui eu tenho o ângulo A, traço a sua bissetriz, ela corta aqui. Tem o ângulo B, trago a sua bissetriz, ela chega até o ponto D. O C da mesma forma, ou seja, também serão três bissetrizes. E o que vai ocorrer? Elas vão se tocar em um ponto. Todas as três irão se tocar em um ponto. Esse ponto é chamado de incentro. O que é o incentro? O incentro nada mais é do que o centro da circunferência que vai ficar inscrita dentro do triângulo. É uma circunferência que vai estar por dentro do triângulo, ok? Então, seviana bissetriz determina incentro, seviana mediana determina baricentro. Então aqui, ó, conforme eu falei, o incentro é o centro da circunferência inscrita dentro do triângulo. Show de bola? Ok? Muito bom, hein? Então, ó,
Isso aqui, ó, o incentro é o ponto do plano equidistante dos três lados do triângulo, ou seja, qualquer ponto desse lado vai ter a mesma distância, que é o valor do raio. A outra seviana, altura e ortocentro. O que é a altura? A altura também é uma seviana. Cada triângulo, se eu colocar de um jeito, ele vai ter uma altura que vai definir o vértice até o lado oposto. Só que a altura, ela sempre tem que fazer 90 graus com a base, tá? Então ele pega 90 graus com a base e leva até o vértice oposto. 90 graus com a base e leva até o vértice oposto. Essas três alturas encontram-se também num ponto. Que ponto é esse? Esse ponto é o ortocentro. Que esse ponto pode estar dentro ou fora, tá? Que nem o exemplo aqui, ele pode estar dentro ou fora do triângulo. Essa é uma principal característica do ortocentro, ele pode estar dentro ou fora. O circuncentro, o que é o circuncentro? Também é uma propriedade de uma seviana chamada mediatriz. Como é que se faz a mediatriz? A mediatriz, eu vou pegar o ponto médio, lembra lá do ponto médio da primeira seviana? Dela eu vou traçar uma perpendicular a esse ponto médio, ou seja, fazendo 90 graus, fazendo 90 graus, fazendo 90 graus. Quando eu faço isso, as três vão se tocar num ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro. E qual é a propriedade do circuncentro? Ele define a circunferência que circunscreve, ou seja, que dá a volta pela parte exterior do triângulo. Circuncentro, então, dá a volta por fora. Bom, agora, alguns triângulos e alguns pontos notáveis e suas relações. Por exemplo, o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que eu tenho dois lados iguais, certo? E um lado diferente, dois ângulos também equiângulos. Qual é a propriedade que tenho do triângulo isósceles? No triângulo isósceles, todos os quatro pontos, circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro, estarão em linha. Olha aqui, ó. Eles estarão em linha sobre esta seviana. Vão estar todos alinhados. Todos os pontos estarão alinhados. Triângulo isósceles, todos os pontos estarão alinhados. E o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem três lados iguais e três ângulos iguais, todos eles estarão no mesmo lugar. Circuncentro, ortocentro, baricentro, incentro, todos vão estar na mesma posição. Show? Vamos a alguns exercícios do livro de vocês para ver se a gente fecha lá, ó. Exercício do agora com você, exercício 1. Sendo G o baricentro do triângulo, determina a medida x, y, z, considerando que os segmentos de reta medem respectivamente 10, 6 e 14. Então, olha aqui. Se esse pedaço para cima aqui do vértice A ao ponto M vale 10, eu sei que o baricentro divide em duas partes para 1. Então esse cara Z vai ser a metade. Se aqui eu tenho duas partes, aqui eu tenho que 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então o Z aqui vai valer 5. Se aqui vale 6, então a parte de cima vai valer o dobro, já que é duas partes para 1. O dobro de 6 é 12. Então, Y vai valer 12, como vocês podem ver. Agora, o outro aqui, ó, 14 para cá, X para cá. Como a parte maior vale 14, o dobro vale 14, a parte menor vai valer a metade. Então, vai valer 7. Ok? Não esquece, baricentro divide na razão de 2 para 1. Onde é que fica a parte de 2? A parte do baricentro para o vértice. E a outra fica uma parte do baricentro para o outro ponto. Show de bola? Bem fácil, né? Ainda outro aqui, ó. Sendo o incentro do triângulo representado a seguir, determina a medida de x, y e z. Aqui eu tenho 20, y, 36, 34,
Bom, se eu estou falando de incentro é nada mais é do que o ponto de encontro das bissetrizes. Bissetriz é o cara que divide o ângulo ao meio. Então, significa que se esse cara vale 20, esse também tem que valer 20, porque eu estou falando de incentro. Se aqui vale 36, aqui também tem que valer 36. Se aqui vale 34, aqui também tem que valer 34, porque o incentro é o encontro das bissetrizes. Bissetriz é o cara que divide o ângulo no meio. Mais um exercício que aqui está nas figuras a seguir. Considere os triângulos ABC isósceles de base BC. Se ele é isósceles, significa então que esses dois lados são iguais. Se eles são iguais, basta igualar. 2x menos 7 igual a x mais 5. Fazendo a conta, encontro que x igual a 12. Letra para um lado, número para o outro. Da mesma forma que aqui está, determine a medida de BC, ou seja, da base. Se ele é isósceles, significa que 3x menos 10 é igual a x mais 4. Acho esse valor, encontro x igual a 7. Substituo lá na base, 2 vezes 7, 14, mais 4, 18. Viu? Triângulo isósceles, eu não posso esquecer que os seus lados são iguais. O último exercício aqui, para poder fechar. Nas figuras a seguir, considere o triângulo equilátero, ou seja, os três lados iguais. Se os três lados são iguais, então eles têm que ter todos iguais. Então, primeiro eu faço 15y igual a 9, encontro o valor de y igual a 6, certo? Fazendo isso, se eu depois eu encontro 2x menos 7 igual a 9, encontro x igual a 8, e lá está sendo feito. Do outro, se eu tenho a mesma coisa, eu vou fazer 2x mais 1 igual a x menos 3, vou igualar, achar x igual a 4. Substituindo esses valores, encontro depois igual ao terceiro lado e encontro y igual a 9. Show? Bom, galerinha, ó, façam os exercícios, qualquer dúvida, mande um zap, mande um e-mail que a gente tenta solucionar com vocês, tá? Boa sorte e até a próxima, hein?